Olá, queridos telespectadores da TV Agathos Play. Um dos nossos programas está entrando no ar na área da saúde e o programa é Quero Saber. E nós queremos saber hoje tudo o que pudermos sobre mal de Alzheimer. E para este momento precioso, nós temos a presença de uma médica de altíssimos conhecimentos sobre o assunto, que é a doutora Simone Pires, médica clínica, anestesiologista, trabalha naturalmente também ou trabalhou com a Clínica da Dor, especialista em medicina chinesa, pós-graduada em nutrologia e medicina integrativa, e especialista em autismo, que é o principal dela em sua área de conhecimento e sua atuação memorável no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que as pessoas estejam assistindo, doutora Simone. Tudo bem contigo? Bom dia, obrigada. Tudo bem comigo, doutor Heitor? Vamos tratar desse assunto que todo mundo discute, todo mundo conversa, muita gente fala, pouca gente se interessa profundamente por ele, mas é de suma importância, porque há naturalmente um crescimento dessa patologia, não tanto pelo crescimento da patologia em si, mas pelo aumento da população que se enquadra dentro da idade pertinente. Isso não tem jeito. Nos países, quanto maior for a população de pessoas idosas, sem dúvida alguma, se terá um número maior de portadores. Vamos tratar inicialmente do mal de Alzheimer. Mais um tipo de doença neurodegenerativa, né? Isso, é a demência mais frequente que a gente tem. Estima-se que tenha 1,2 milhões de pessoas com Alzheimer no Brasil. E é uma doença que ela passa desapercebida há quase 30 anos. Então, a pessoa ela começa a ter os sintomas, os primeiros sintomas, que é a fase de declínio cognitivo, uma perda sensível de memória, às vezes 30 anos antes. O que nós sabemos atualmente é que a pessoa que tem uma perda auditiva, ela tem que investigar demências, e principalmente Alzheimer. A cada 10% de perda auditiva dos decibéis, 10% de decibéis, a gente aumenta em 27% a chance do Alzheimer. É uma situação delicada, cerca de muito tempo para o início, os primeiros sintomas, não vou dizer nem sintomas, né? As primeiras evidências, né? De sinais, até um quadro, digamos, de clareza de que a patologia está instalada, que o mal está instalado. A diferença entre a demência no Alzheimer e a demência senil. Existe diferença, né? Mas em certos momentos talvez se confundam, não? Se confundem quando elas estão na faixa etária da demência senil, acima dos 85. A pessoa do Alzheimer, ela, em grande parte, ela vai apresentar sinais antes disso. Então, nós temos a demência precoce do Alzheimer em torno de aos 60 anos, 65 anos, e os primeiros sinais às vezes começam antes dos 60 anos. Os sinais clínicos mais evidentes, eles vão aparecer 20 ou 30 anos depois que a pessoa está acumulando a placa beta-amiloide. Não é imediatamente. Então, existem hoje em dia, o diagnóstico continua sendo clínico, mas nós temos exames que podem nos ajudar a pegar o início da doença antes dela aparecer. Pois bem, essas placas amiloide, que são acúmulos de proteínas, né? Então, a proteína tal, ela tem uma alteração do metabolismo e ela leva a um acúmulo das placas beta-amiloides no cérebro. Então, é como se eu cristalizasse o caminho entre um neurônio e outro. Certo. Dificulta as conexões. A sinapse. A sinapse, né? E, obviamente, não se acessa as direções em que estão as informações e, por isso, esquecimento. E não só esquecimento, tem um monte de sintomas, de situações que alteram toda a vida da pessoa, né? Dependendo da fase que está o Alzheimer, a gente tem, além do esquecimento, também tem confusão, tem irritabilidade, perda da noção espaço-tempo e, nos estágios finais, até a própria perda de autonomia. Certo. O aumento do consumo também o aumento do consumo de energia, né, por parte do cérebro, também pode acelera isso aí, né? Com a demanda, com a idade, isso aumenta, né? Na verdade, a gente tem um processo de neuroenvelhecimento de todo mundo,
E nesse neuroenvelhecimento, a nossa capacidade mitocondrial, as nossas mitocôndrias, elas trabalham a menos. Então, a gente tem uma chance maior de acumular as toxinas no cérebro, fazer uma neuroinflamação, que é o princípio básico. Quando eu faço essa neuroinflamação, a proteína tal vai ajudar a fazer esse acúmulo da beta-amiloide, e aí eu pioro a situação da função mitocondrial. Então, é como se eu tivesse um fornecimento, um aproveitamento menor dos nutrientes para o cérebro e o acúmulo das placas. Então, eu tenho dois grandes problemas. Hoje em dia, a gente tem os genes vinculados com a ApoE, eles são correlacionados com Alzheimer. Antigamente, a gente só tinha o ApoE4, que é o clássico, que é o Alzheimer, que vem do acúmulo da placa beta-amiloide, que é o que vem lá nos 80 anos, 78, por aí. E hoje a gente sabe que nós temos o ApoE4, o ApoE3. O ApoE3, ele é vinculado também com Alzheimer na forma mais jovem e por falta de nutriente cerebral. Então, eu tenho o ApoE4, onde eu tenho uma placa de deposição beta-amiloide, tenho processos inflamatórios, e eu tenho o ApoE3, onde o que mais me falta são nutrientes para o cérebro. E aí a gente tem que ver como é o estilo de vida da pessoa para a gente reverter isso. Certo. Então, nesse primeiro caso do ApoE3, o cérebro fica menos assistido nos seus suplementos de necessidades vitais. Exatamente. Nós temos, hoje, se fala muito do ApoE, mas a gente também tem outros SNPs envolvidos. Então, o que vai definir para a gente exatamente o que eu tenho em termos... Qual é o olhar que eu tenho que ter para esse paciente? Porque eu tenho que ter um olhar básico de mudança de estilo de vida, diminuição de consumo de açúcar. Geralmente são pacientes que podem ter uma diabetes tipo 2 ou podem ter uma resistência periférica de insulina, é mais comum neles. Então, nós temos que ter um controle realmente dessa questão alimentar, pensando numa insulina mais baixa, numa hemoglobina glicada mais baixa. E na época que eu comecei a estudar sobre autismo, por que eu me interessei por Alzheimer? Porque muitos pacientes autistas, os avós estão apresentando sinais. Então, começou uma correlação já desde 2004, 2005 com autismo e Alzheimer, isso nos grupos dos Estados Unidos, onde eu fui fazer formação para autismo, e eu acabei olhando um pouco para essa questão também e para entender um pouco mais o que acontecia. Na época, quando começou o estudo, eles falavam muito que o Alzheimer era uma doença de diabetes tipo 3. Então, a tipo 1 é o diabético clássico, que é de uma base genética, que precisa de insulina dependente, vem na infância ou adolescência. O tipo 2 é a pessoa que abusou um pouco do alimento ou que não fez tanto exercício, vai apresentar na idade adulta uma resistência periférica maior à insulina e precisa usar medicamento. E o Alzheimer veio numa fase como o diabetes tipo 3. Hoje, esse conceito mudou. A gente sabe que o açúcar é muito importante, que não deve ter o consumo de açúcar em excesso, tem que ter um controle melhor. Mas nós sabemos também, por exemplo, que no ApoE3 eu tenho que ter mais oferta de nutriente. Interessante que a questão do açúcar, o açúcar foi uma coisa que foi descoberta, mas eu acho, e comercializada, industrializada, como nós conhecemos, mas nós viveríamos muito melhor se ela não existisse, né? Ou existisse com moderação. Com moderação, porque, na verdade, o açúcar necessário ao organismo está presente nas frutas, que você vai ingerir e vai suprir o organismo na medida, numa dosagem adequada, né? Mas, com as grandes descobertas, etc., o açúcar se tornou uma moeda, digamos assim, de felicidade, de prazer, de bem-estar, mas faz um estrago na vida das pessoas. Então, costumo dizer que o mal de Alzheimer não se conhece as causas. Se conhece, sim, muitas delas, né? Algumas. Ou algumas. Se muitas não, algumas. Mas existiria uma predisposição maior para um determinado tipo de pessoa do que outras? Sim, quem tem os genes da ApoE alterado, a presença do ApoE, a gente sabe que facilita o aparecimento, facilita no sentido de mudar o metabolismo desse cérebro, e a gente pode ter uma tendência maior à neuroinflamação. Então, quem tem o ApoE,
a gente já fica um pouco mais atento. Quem tem a perda auditiva, também nós ficamos mais atentos, que é aquela história da perda dos decibéis. Mas isso, nesse caso do causa do Alzheimer, não existe nenhuma relação com raças, né? Racial, ou existe? Existe. Algum estudo a respeito? Então, existe maior frequência em pacientes mulheres e brancas, caucasianas, do que em outra população. Caucasiano aí é o que eu queria chegar. Não que eu soubesse, tá? Porque há casos de patologias, por exemplo, a hipertensão é muito mais maior nos afrodescendentes e nos orientais do que em outras raças, né? Isso não tem nada a ver de preconceito, não, né? É apenas constatações. Câncer de pele é mais frequente nos italianos. São frequências. Pois é constatação, é fato. Sim. Fato não tem nada a ver com a coisa. Bem, trata-se, portanto, nesse caso, o Alzheimer se nota mais no dia a dia como esse esquecimento de informações, sobretudo as recentes, né? Então, os primeiros sinais não são esquecimentos. O primeiro sinal é o déficit cognitivo. A pessoa que desempenha uma função e percebe que diminuiu a sua percepção. E, em geral, doutor Heitor, quem olha isso, quem observa isso, não é a própria pessoa, é quem convive com essa pessoa. Eu tenho uma pessoa próxima na minha família, e quando que é uma pessoa brilhante, assim, sempre foi brilhante, à frente do tempo, e quando começou alguns sinais mais frequentes e que eu chamei a atenção, é bem interessante porque nós fizemos as avaliações clínicas, veio o diagnóstico e houve uma negação de toda a família por quase 12 meses, para no segundo momento, eu falei, olha, está piorando, vamos voltar no neurologista, vamos voltar na avaliação neuropsicológica, e aí realmente caiu a ficha da questão diagnóstica, e aí a gente pode correr atrás de tratamento, porque, na verdade, a gente tem aí o Alzheimer até um tempo atrás, como dito incurável, ele ainda é considerado incurável, mas existem alguns relatos que já estão começando a acontecer de cura, né, de reversão dos sintomas, e eu acho que é importante porque está começando, ainda não tem tantos trabalhos publicados, mas a gente pega um caso aqui, pega um caso em outro lugar, de saber o que a pessoa fez para ela ter uma melhora. Isso dá uma boa esperança, né? Uma boa esperança que tem. Mas a questão da negação existe, tanto pela própria pessoa e a família. A família, sim, então, é especialista em negar. É uma fase, né? É uma fase. Bom, um outro módulo, outra etapa desse nosso assunto são as fases, né, do mal de Alzheimer. A chamada pré-demência, nós sabemos, na faixa de 60 a 65, quando se localizam alguns sinais, mas na verdade já começou bem lá atrás, né? Bem lá atrás. E já sabemos que existe uma certa predisposição, diríamos, genética, dos caucasianos, etc. Porque isso existe para muitas patologias, muitas situações, né? Mas começa lá. E já nessa fase inicial, antes até um pouco dos 65, 60 anos, já pode aparecer alguns sintomas significativos. Nesse estágio inicial, a questão de memória já começa a dar alguns sinais? Já começa a dar sinais, a pessoa conta a história várias vezes, a mesma história num período curto de tempo. Ela pode ter aqueles esquecimentos bobos, né, que a gente fala, de pegar a chave e colocar num lugar e depois não se lembrar. O que eu vim pegar mesmo aqui? O que eu fui fazer? Aquela história, a chave está na cozinha, eu vou na cozinha para pegar a chave, esqueço que eu tenho que pegar a chave, volto para o quarto. Mas eu tinha que pegar a chave, daí eu volto na cozinha. Então, esses lapsos pequenos da memória recente podem acontecer, né? E uma coisa que a gente tem que falar, principalmente eu que lido com muita mãe de autista, que se alguma mãe ouvir vai falar que todo mundo está aí começando com Alzheimer, quando a pessoa está muito cansada, fisicamente, esgotada emocionalmente, isso também acontece. Então, muitas pessoas que têm os primeiros sinais podem associar com cansaço. Pode. Não com uma patologia. Isso é fato, né? Especialmente em relação à memória recente, as coisinhas recentes, né? As coisas antigas. O curioso é que os fatos
mais relevantes da vida, no princípio, eles permanecem, né? Eles permanecem. Parece que o efeito, digamos, vou usar a palavra inadequada, tóxico, lesivo, que alcança os neurônios aí, quando pega aqueles neurônios, vamos usar a expressão que também não é o caso, mas antigos, cheios, etc., não consegue fazer efeito lá, nem tanto. Mas o senhor sabe que é interessante, eu tive a oportunidade de conversar com uma paciente que teve as placas beta-amiloides e depois a gente foi repetir o exame e diminuiu em 75% as placas amiloides do exame dela, do PET. E eu converso com ela da fase que ela estava com as placas e ela não se lembra de várias coisas. Então, é mais um indício para a gente saber que quando existem essas placas, provavelmente são elas que dificultam a sinapse de uma coisa com outra. Então, o que ela viveu naquela fase, ela falou assim, Simone, eu me lembro de flashes, mas eu não me lembro de tudo. Eu falo, mas lembra de tal conversa que a gente teve? Ela, não me lembro. Lembra tal coisa que eu fiz? Não, isso eu não consigo me lembrar. Existe, a avaliação que a gente faz é uma avaliação clínica, mas todo paciente que tem alteração na ressonância no hipocampo, que o Alzheimer pode ter a ação do hipocampo, a gente pede para fazer uma avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação neuropsicológica, além do Minimind, porque Minimind a gente, como médico, pode aplicar, mas a avaliação neuropsicológica é muito maior. Então, o senhor consegue saber, por exemplo, doutor Heitor, qual é a falha de memória? Se é uma falha de memória auditiva, se é uma falha, tem mais falha visual. E essa paciente em específico que eu estou falando para o senhor, que ela não se lembra, a primeira coisa que ela teve na falha da memória dela foi a memória auditiva. Então, quando eu conversei com a família, eu pedi para a família fazer tudo escrito, porque a memória visual dela estava presente. Preservada. E aí passou algum tempo, ela é uma leitora voraz, ela adora ler livros, e eu emprestei um livro para ela e ela me devolveu, ela falou assim, eu não consigo terminar de ler o livro, porque quando eu termino a primeira folha, eu já me esqueci o que começou. Né? E foi muito interessante agora, nesse momento que ela está na vida, porque ela voltou a ler com tudo e comentar os livros e me indicar o livro que eu tenho que ler. Então, é bem legal. E o marido dela, ele pontuou que ela é muito boa manualmente e que ela tinha perdido algumas habilidades. Quando eu perguntei para ele, o que o senhor está vendo, né? O que o senhor viu de diferença? Ele falou assim, Simone, ela voltou a fazer todo o trabalho manual dela e voltou a fazer com a mesma destreza que ela tinha. Então, a habilidade dela, que a gente... Estava uma pessoa fazendo vida normal, saindo, comprando coisa, ela tinha perdido a habilidade de ler um livro, ela tinha perdido a habilidade motora fina, e isso tudo estava passando desapercebido. E quando, agora que fez a nova avaliação, primeiro que ela teve uma melhora, voltou a ter melhora no cognitivo, e ela voltou na vida a ter melhora de todo o padrão. Na verdade, estava havendo um obstáculo, né? Exato. Estava havendo obstáculos. Em termos globais, estava tudo preservado. Exato. Não havia perdido nada. Só a dificuldade de acesso, né? Isso. Entre um ponto e outro. Isso é muito bom, porque dá muita esperança, né? Sim. Você vê que tem muita chance de recuperar, ou pelo menos de retardar. Confirmada a possibilidade da cura. Não, e retardar esse processo de instalação. Porque, doutor, a gente sabe que as placas estão lá e que elas podem voltar a se acumular, mas elas vão levar de 20 a 30 anos, provavelmente. Então, eu tenho uma vida ainda. Né, para essa pessoa curtir neto, bisneto, no caso dessa senhora, ela tem bisneto, curtir os bisnetos dela, curtir a vida dela, está fazendo planos para viajar, fazendo planos de várias coisas. Se for levar em consideração que esse processo, desde o início, ele leva mais ou menos de 20 a 30 anos, podemos considerar isso uma cura perfeita e completa. Exatamente. Porque resolveu o problema integral da pessoa. Né? Mas esse agravamento de um quadro de pessoa de mal de Alzheimer, ele também não acontece muito imediato. Em princípio, de 8, 9, 10 anos aí de diagnóstico é que a coisa chega ao... Então, depende da fase do diagnóstico. Tem pacientes que a gente vê que tem... disse que o ApoE3 ele é mais agressivo. Né? Acreditava-se que até o ano passado que o ApoE4 era o cara.
E pelo que os estudos estão apresentando, a APOE3 ela parece ser mais rápida. Então, tem pacientes que só fazem o diagnóstico. O Alzheimer ele é dividido em estágios, né? Em D0, D1, D2, D3. E essa senhora, por exemplo, que a gente pegou ela em D0. Essa que eu falei para o senhor que ela voltou a ter todas as capacidades. Pegou muito cedo, né? Pegou muito cedo, mas eu já recebo pacientes com D1 ou com D2. O paciente de D2, ele já está mais comprometido e a gente não sabe como vai ser a evolução dele, o que a gente vai conseguir recuperar. Então, assim, se o diagnóstico é feito, igual essa senhora que entre o diagnóstico e a aceitação foi 1 ano, e se vamos colocar uma pessoa que não tem ninguém por perto para falar assim, nossa, doutor, o senhor está diferente, hein? Talvez o senhor, para perceber, leve mais tempo. E aí o seu diagnóstico, o seu diagnóstico vai ser mais tardio. Sendo o diagnóstico mais tardio, doutor, talvez não leve 10 anos para a evolução da doença, ela evolua mais rápido. Tem um outro caso que eu conheço, não é minha paciente, quando eu a conheci ela já estava completamente comprometida, diz que o avanço dela foi menos do que 6 meses. O que eu acredito? Eu acredito que ela já tinha o processo, né? E entre os familiares perceberem e fechar o diagnóstico, já era muito tarde. Agora, quando o mal de Alzheimer costuma aparecer? Por volta dos 65 anos, né? 60, 65... Até 80, a média é 80 anos, quando é 65, 60 é precoce. Precoce. É precoce. Tá? Mas não haveria como confundir esse mal de Alzheimer de início tardio, diríamos assim, com uma demência senil? Sim. E aí, porque vocês não sabem o que é. E aí exames ressonância para ver a vasculopatia que está existindo, ver o hipocampo, e o exame, o padrão ouro para a gente é o PET beta-amiloide. É uma possibilidade melhor que a gente tem para ver e até acompanhar. Essa constatação só vai ser útil mesmo para o caso do Alzheimer. Você sabe que aí você tem procedimento. Porque no caso de demência senil mesmo, já não tem muita coisa para fazer. Então, mas a gente falando de um paciente de 80, 85 anos, a ressonância, para mim, ela me ajuda. Sim. Para até falar assim, o que vale a pena eu fazer? Porque os processos para neuroinflamação, para reversão, mudança de estilo de vida, a gente propõe para todo mundo. Né? Mas tem medicações específicas para o Alzheimer que aí para demência senil não vale a pena. Perderia tempo, né? Sim. Essas pessoas, embora não estejam mais tanto na área da aprendizagem, fase escolar, etc., mas a capacidade de aprendizagem fica bem reduzida, né, nesse princípio. No princípio final não tem mais chance alguma. Mas é a dificuldade de arquivar, né? De assimilar, de gravar. Porque, na verdade, o problema não está lá no neurônio, está no trânsito, né? Está como chega lá a coisa, né? E como volta para que a pessoa possa perceber. Dificuldade de reconhecer familiares é um dos primeiros problemas que a família nota. Não. Não? Não é. Isso daí são estágios avançados. Já avançado. Então, aquela confusão de onde estou, saiu de casa para ir no mercado e dar uma paradinha na rua, onde estou, não é na fase inicial. A história de não reconhecer um familiar, o rosto de um familiar, também não é na fase inicial, já são em fases mais avançadas. O que a gente vê na fase inicial, uma perda cognitiva leve, a memória leve, e depois começa aquela coisa, perder palavras. O que era aquilo mesmo? Eu quero falar aquela coisa e não me vem a palavra, perde... eu olho para o senhor, eu sei que eu conheço o senhor, eu sei qual é a sua relação na minha vida, mas eu não consigo me lembrar do seu nome. Então, assim, são essas outras perdas de memória que vão acabar acontecendo. E a pessoa perde algumas habilidades. Perde a habilidade básica, que é cozinhar, porque esquece se colocou o sal ou não colocou. Essas são fases e elas vão piorando, né? Até chegar à fase onde não se reconhece o familiar, deixa de falar porque esquece como faz a pronúncia, perde a função executiva de fala, perde a função executiva de tudo. Então, é uma pessoa que pode ficar com uma dependência total para atividades de vidas diárias, como tomar banho, ir ao banheiro,
e pode perder até a deglutição, o ato da mastigação e engolir. Como você falou a respeito da questão do sal, por exemplo, não sei se coloquei isso, não coloquei, eu fui a uma festa uma vez de aniversário de uma menina, de um familiar, e eu acho que todas as cozinheiras tinham Alzheimer. Que colocaram mais... Eu acho que uma colocou, esqueceu que tinha colocado, colocou de novo a outra, aí no final a festa, o estrogonofe não era sal do estrogonofe, era estrogonofe do sal. Eu acho que todas eram, porque tinha sal demais, a gente percebia que tinha sal demais. E não é brincadeira, falando a verdade, mas pode ter sido um acidente qualquer, mas também tem uma grande possibilidade de todas as cozinheiras ali, coitadas, né, estarem afetadas por esse mal e não sabiam de. Né? A incapacidade de tomar decisões surge mais no final ou já no início? De intermediário para final. De intermediário para final, né? Alterações de personalidade. Então, alterações de humor, desde o D0, D1, né, que é aquelas fases iniciais, a pessoa pode ter alteração de humor, no sentido de ficar mais deprimida e mais irritadiça. Tem algumas pessoas com Alzheimer que até a evolução para uma postura mais agressiva acaba acontecendo, mas em geral o que acontece é tanto a questão da depressão quanto a questão da irritabilidade, a paciência curta. Isso acontece muito. A coisa perder o bom senso, em geral, não são nas fases iniciais, é mais posterior. Mas a questão da agressividade, sim. Sim. E quando a pessoa já é bem agressiva, jovem ainda, será de início precoce? Não. É outra coisa. Não tem essa correlação. Não. A pessoa tem... O que tem de correlação quando o paciente é mais jovem que você pode ver? As alterações de sono, se é uma pessoa que tem insônia, né, um tempo de sono, um sono não reparador, e a perda de audição. Esses são os dois precoces. A insônia, por si só, ela leva uma perda de memória. Então, a primeira coisa é corrigir o sono. Antes de dar o diagnóstico, é corrigir o sono. Bom, eu durmo bem, muito bem, e já estou com uma idade relativamente avançada, né? Dá para notar pela minha fisionomia, ainda bonitinha, mas já bem desgastada. Com a idade que eu tenho, qual a chance de eu desenvolver essa coisa? Se é que já não estou nessa. Doutor, eu não posso falar se o senhor está nela ou não, eu acredito que não. Mas não dá para falar em chance sem a gente saber suas histórias pregressas, mas a gente sabe que o homem é mais difícil de ter o Alzheimer. Tem uma incidência menor. Mais uma razão de eu gostar de ser homem. Vamos lá. Então, tem um efeito aí, um efeito que a gente sabe que é uma incidência menor. Né? Será que teria relação com os hormônios? Talvez a menopausa, sim, né? A perda do hormônio. E graças a Deus, um estudo que é aquele estudo que há 20 anos ficou falando mal da terapia de reposição hormonal, conseguiram provar que não é bem essa verdade, que mulher tem que fazer reposição hormonal na fase de menopausa. Então, isso já é uma coisa muito positiva para a nossa proteção cardiovascular e cerebral. Então, se todas as mulheres tiverem esse bom acompanhamento, ter um estilo de vida saudável, dormir bem, se alimentar bem, provavelmente a gente pode diminuir esse índice no futuro. Até porque a incidência maior é exatamente em mulheres. Na mulher. Já na fase mais avançada, por aí, a dificuldade da fala não tem que ser lá no final. Pode vir antes. Pode vir bem antes. Né? Porque a pessoa perde, ela não se lembra das palavras. Das palavras que empregar. Né? Interessante é que, quando eu digo interessante, é apenas em termos de curiosidade, é que, na verdade, essa questão do falecimento dos neurônios é bem lá para frente, não é no início. Né? Exato. Enquanto eles estiverem vivos, as informações estão lá. Tem-se dificuldade de chegar às taxas. Exato. Mas lá no final eles vão falecer também. E a gente tem que lembrar que a neuroplasticidade ela continua para sempre. No bebê ela é bem maior, mas nós temos neuroplasticidade sempre. Né? Então, assim, eu acho que é extremamente benéfico a gente correr atrás de possibilidades de ajudar esse paciente. Essa capacidade de recobrar, Exato. de reciclar, Exato. Né? E ativar Exato. as funções e retomar até passos atrás, no caso, como foi o caso do primeiro
o primeiro caso colocado por você nessa nossa conversa, né? A perda de independência jamais para o final, né? Vai depender um pouco do paciente, mas em geral na fase intermediária já para perde. frente, né? E aí tem que, na D0 não, mas na D1 para D2 a gente já tem que começar a ter aquela preocupação de senha de banco, para quem vai passar a informação, deixar as senhas anotadas, porque a pessoa realmente ela perde, ela se esquece. Isso a gente vê demais, sabe? A gente vê muito. Eu já fui interpelado, assim, em banco, por exemplo, pessoas pedindo ajuda com coisas que ela já fazia há muito tempo. Então, ela corre um risco muito grande de serem abusadas, Sim. Exploradas. É uma população por pessoas, muito vulnerável. Né? A questão de alucinações, de delírios, menos delírios, mais alucinações, né? Isso também nessa fase intermediária para o final, né? Ela não é tão frequente, não é tão relatada, mas é mais da intermediária para final. Mas não tem tantos relatos. Não. A gente convive com pessoas familiares, amigos e vizinhos, pacientes em circunstâncias, essa questão da alucinação. E é aí que me parece que não adianta nada você entrar com medicamento antipsicótico da área, né? Específico. Então, seria apenas um apoio, mas não resolve o problema. Então, doutor, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho uma suspeita de Alzheimer ou demência, eu tenho que pensar em mudança de estilo de vida e eu tenho que pensar em medicamentos. Então, em cada fase do Alzheimer, a gente tem algumas medicações que podem ser interessantes. Mas são bem específicas. Tem medicações específicas, então, por exemplo, quando o paciente está no início, que eu preciso controlar a ansiedade, ou eu tenho um distúrbio de sono, e a higiene de sono não mudou. Então, eu tenho essas medicações, eu tenho as medicações para irritabilidade, e eu tenho a medicação para o próprio Alzheimer. Tá? A questão de agressividade, hoje em dia tenta-se usar muito o canabidiol, mas ele ainda está a gente ainda está conhecendo. Se o senhor pega a fisiologia do canabidiol, eu gosto muito dela para pensar como um preventivo ou mesmo um ajudante na fase de agressão, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele tem um potencial. Talvez antes de usar um antipsicótico eu pensaria no canabidiol. Certo. E lógico que vai variar de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, nós temos lá rivastigmina, memantime, nós temos uma série de medicações hoje que são usadas dentro do Alzheimer para o controle de sintomas, tá? Tem um papel básico que a gente fala que é a mudança de estilo de vida. Tem que ter atividade física. Tem que ter. Não tem conversa. Tem que melhorar essa questão com o consumo de carboidratos para os açúcares, né? A gente sabe que o uso de ômega e o uso de alguns suplementos que são chamados nootrópicos, a gente ajuda a refazer essas conexões. Então, eles também têm indicação. Um deles que a gente mais fala é a Bacopa Monieri, mas existem vários e vai depender do paciente qual que a gente vai escolher. E mesmo as vitaminas antioxidantes, vitamina D. Agora, nós temos uma medicação hoje, que é o aducanumab, e tem os parentes dele, que são medicações para remover as placas. Então, a gente também tem. Ele foi liberado pelo FDA em 2021, ele foi liberado, depois ele foi suspenso, porque eles acharam que tinha um número pequeno de pacientes, e ele voltou a ser trabalhado novamente, voltou a ser pesquisado. É uma medicação hoje que pode ter muitos efeitos positivos para vários pacientes que estão nesse quadro na fase inicial, no D0, no D1. Eu não vi nenhum paciente usar ainda com D2, mas os nootrópicos, a mudança do estilo de vida, as medicações de suporte, como a rivastigmina, a memantime, sertralina, essas de suporte são para todos. Mudança da medicina do estilo de vida é para todo mundo. Rotina de sono, alimentação, exercício é para todo mundo. E o aducanumab vai vir de acordo com que fase a pessoa está. Pois é. Mas fazer uma medicação para atacar diretamente a alucinação pela alucinação não é vantagem. Não. Não é vantagem nenhuma. Não. É uma consequência de um quadro. Ela é uma consequência. Não adianta você combater isso aí. Mas isso incomoda muito a família, né? Eu não cheguei em nenhum quadro ainda com alucinação.
dos meus pacientes. Graças a Deus, eu todas... tenho acompanhado mais ou menos de perto uma situação em que a alucinação é um grande incômodo da família. Né? Ah, quer estar ouvindo isso? Deixa ver e ouvir, não vai fazer diferença, não vai alterar nada. Então, a alucinação, se a gente for pensar em receptor NMDA, que é um dos receptores que a gente tem no cérebro que faz dissociação, então eu vejo uma luz e tem uma ideia que é outra coisa. Então, quando eu consumo um excesso de glutamato, então vamos lá, o glutamato está presente no shoyu, por exemplo. Quando eu consumo um excesso, ou na comida japonesa, porque o sushi man passa na mão dele para dar mais sabor, ouvir isso aí, né? mais sabor, mais na papila gustativa estimula mais. Então, quando eu consumo mais esse glutamato, ele vai lá no meu receptor NMDA e ele faz uma ativação em AMP cíclico e eu tenho mais alucinações. Então, eu tenho mais alucinações visuais, auditivas. E existe uma medicação para ajudar nisso, que é o Memantime. Certo. Tá? Ela existe já. Só que a prioridade para a gente é que esse paciente não tenha tanto estímulo com glutamato, porque já é uma inflamação cerebral. E a beta-amiloide já estimula o glutamato. Então, a beta-amiloide por si só, ela estimula esse glutamato a mais no cérebro. Então, é um equilíbrio que a gente tem que ir tendo, não só medicamentoso. E aí, tratar com antipsicótico para alucinação... Não é o caminho. Não. Não é só um trabalho de pegar um paciente, aqui está o paciente, aqui está o medicamento, o resultado daquele. Não é assim, é um trabalho científico o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E como eu atendi há alguns anos paciente de Alzheimer e teve uma melhora muito grande, eu acabei recebendo outros pacientes, e até essa minha que é mais familiar, a gente acabou aparecendo no consultório mais pacientes com essa queixa. Então, mais uma vez, eu estou lá na história da medicina integrativa, do estilo de vida, para ajudar clinicamente, né? E o que acaba acontecendo muitas das vezes é que a informação não chega para todos os pacientes. Mesmo o Adaconabab, não são todos os pacientes que sabem usar, qual é o caminho que tem para se comprar, como faz, como que é a prescrição. Então, eu acho que é um outro assunto, e só que esse é um assunto, como o senhor falou, nós vamos ter muito mais idosos. Então, esse é um assunto que ele é muito emergente no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente está vendo aos poucos as pessoas se conscientizarem. Então, tem o pessoal do Abras, que está fazendo muita conscientização. A gente tem alguns núcleos espalhados, mas o que me parece é que fica muito circunscrito dentro da família. É igual ao autismo. Fica muito circunscrito para quem vive aquela realidade. E a gente ainda tem que expandir para o mundo, né? Tem que expandir para as outras realidades. Lamentavelmente, existe. Essas coisas ruins acontecem só com os outros, né? Mas chega aqui, né? E quando chega... a questão do canabidiol, por exemplo, que ele é recente, né? Ele é desde 2014. É recente... Para quando a gente pensa em fins de estudo, que são 15 anos, ele é bem recente. É bem recente. E também há um certo preconceito também com a questão do canabidiol, né? Sim, muita bastante. resistência, né? Nas famílias, etc. E às vezes a gente tem que avisar para a família que não é uso recreativo, né? Não é uso medicinal e tem nada a ver com distração, com festas, etc. Perda de coordenação motora, é claro que isso tem muito a ver com aquela questão da independência também, né? Isso. Por aí. Doutora, como prevenir? Dentro da exposição que a senhora fez, já foi colocado um pouco, mas como prevenir? E há como prevenir desde cedo? Porque não adianta prevenir com 70, 80 anos. Exato. Aí já não é prevenir, isso é pós-venir, né? Vamos falar em prevenir das mulheres da minha faixa etária, 50 mais. 50 mais. 50 mais. Então vamos lá. 50 mais. A galera dos 50 mais. Então, o que nós temos que pensar? Visita no ginecologista e reposição hormonal? Sim. Isso aí tem que ser... Visita ao otorrino para ver a perda da acuidade auditiva. Então, para ter uma ideia se está perdendo a audição ou não, porque lembra que eu falei logo no começo? Cada 10 decibéis perdidos, 27% a mais de chance de Alzheimer. Né? Então, é uma das coisas que a gente tem que ver. Prevenção, estilo de vida, atividade física.
né? O adulto é recomendado 300 minutos por semana numa atividade física não intensa e 150 minutos se for uma atividade física intensa. E eu não estou colocando aqui musculação, porque musculação é obrigatório para a gente evitar osteoporose e osteopenia. Então, 3 vezes por semana musculação, mais 150 minutos de atividade física intensa. Uma alimentação pensando numa dieta anti-inflamatória, e tem algumas dietas que são as mais indicadas, a Walsh, Mediterrâneo. Eu sou bem fã da Mediterrâneo, porque eu gosto do meu paladar, mas eu acho que o ideal é você ter aí o seu médico clínico indicando para nutricionista qual que é a dieta que vocês vão optar em fazer. Os suplementos, que a gente tem suplementos que são nootrópicos e que previnem o neuroenvelhecimento. Então eu tenho suplementos sim com evidência que ajudam a me manter essa saúde cerebral melhor. Um deles é o ômega, mas o ômega sozinho não faz verão, então eu tenho que ter boa vitamina D, eu tenho que ter bom número de antioxidantes. Se eu puder usar um nootrópico, que seja bacopa, seja serina, um desses, a gente vai optar em usar também. Ter rotinas de sono para ter um bom sono, um sono reparador, ter manejo de estresse, que cai dentro daquele nosso conceito de estilo de vida. Então, se a pessoa... O que para ela alivia o estresse? Meditar, fazer exercício de respiração. E tem pessoas que são muito aceleradas e que fala assim, eu não vou conseguir fazer. Começa devagarzinho, começa com 1 minuto, começa com 2, vai aumentando. Então, isso é treino, isso é uma habilidade que não é inata nossa, ela é adquirida. É uma coisa que a gente tem que fazer. Então, o básico, o pilar, é estilo de vida. É mudança do estilo de vida mesmo. Que, lamentavelmente, tem piorado muito no mundo inteiro. E Sim. O Brasil, em fase de evolução, ou involução, talvez, né, está ficando difícil a gente melhorar o estilo de vida. É lamentável. O que se tem de esperança, além dessa questão de estilo de vida, em termos de descobertas científicas? Em termos de descoberta, a gente tem essas medicações que são como um detergente na beta-amiloide, uma delas é a Aducanumab, e tem um outro que é um parente dele similar. Eu sou mais simpática ao Aducanumab porque eu uso uma vez por mês, então eu acho mais fácil, mas ele vem com uma boa perspectiva e tem alguns tratamentos que são off-labels também, que têm dado resultados, mas esses off-labels eu vou deixar eles guardadinho para não falar. Mas a gente tem visto bastante resultado positivo em relação a mobilização das placas beta-amiloides, e é uma coisa que é possível. O paciente, quando ele vai fazer esse PET scan, e a gente vai rever, geralmente eu vou pedir um novo neuropsicológico, para eu ver como que ele está na prática, porque não adianta eu ter uma imagem linda e não ter a prática, né? E nós geralmente vemos melhora da prática também. Da avaliação neuropsicológica. É bom. Bom, como toda coisa ruim que aparece no mundo, tem um lado positivo, que é um progresso da ciência, Sim. que pode não, digamos, resolver muito, não ajudar muito no momento em que se está pesquisando, se está enfrentando a coisa, né, de cara, mas lá para trás, para gerações vindouras, nós temos sempre uma melhoria significativa. Muito bom. Muito boa essa conversa que tivemos aqui. Doutora Simone Pires, muito obrigado por ter participado aqui da nossa TV AgroSupply. Que a senhora tenha sucesso crescente no seu trabalho, trazendo à tona informações cada vez mais importantes. As portas estão abertas aqui para a gente progredir juntos, aprender juntos. Agora, mal de Alzheimer eu não vou ter. Podem reclamar. Isso mesmo.